Olá, neste vídeo vou falar sobre alguns pontos importantes para publicar um artigo científico. Eu sou Daniel Mendes e você está no canal Academia da Pesquisa. São 3 pontos importantes que vou citar. Primeiro, falar sobre o projeto de pesquisa, depois a análise dos dados e a própria escrita do artigo, que nós chamamos de redação científica. Então, primeira parte, o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele tem que ser adaptável à sua realidade. O que é isso? Primeiro, você tem que ver o tempo que você tem disponível para realizar um projeto de pesquisa. Normalmente, 1 ano é um tempo suficiente para um aluno de iniciação científica ou mesmo para um mestrado. Já no doutorado, normalmente você pode gastar mais tempo no seu projeto, mas cuidado, procure se programar corretamente, principalmente na fase de coleta de dados, porque senão demora demais para fazer a coleta e você se perde no cronograma. Outra parte importante é de recursos humanos e os outros recursos que você precisa para concretizar a sua pesquisa científica. Muitas vezes a necessidade de ter outras pessoas te ajudando, principalmente na fase de coleta de dados. Podem ser outros colegas de turma, outros alunos, e outra parte importante também que você vai precisar de ajuda é na análise estatística. Também há a necessidade de avaliar os recursos técnicos, tudo aquilo que você precisa para fazer a sua pesquisa científica e, eventualmente, até recursos financeiros. Então preste bem atenção em relação a estes 4 pontos quando for programar a sua pesquisa científica, porque isso implica na capacidade de realização da mesma. Um outro ponto é a área do seu interesse. Você tem que ter em mente que você vai passar uma grande parte do seu tempo dedicado à pesquisa científica, seja na análise dos artigos, seja na redação dos textos, na análise dos dados e talvez principalmente na coleta. Então é muito importante você fazer pesquisa numa área que você goste, numa área que você tenha interesse e talvez até perspectivas futuras em relação a esse tema. Um outro ponto, como falei, são as possibilidades futuras. Então, tenha em mente que a pesquisa que você está fazendo ou que você planeja fazer pode ser o primeiro passo para uma pós-graduação ou para um projeto maior no doutorado ou até mesmo pesquisas fora do país ou fora da sua instituição. Então, se você fizer um projeto de pesquisa bem feito, com perspectivas futuras, há possibilidade de fazer outros projetos a partir deste. Um outro ponto muito importante na fase do seu projeto de pesquisa é a análise dos dados. Em relação à análise dos dados, atente bem em relação ao seu objetivo principal. O seu objetivo principal é a resposta da questão da sua pesquisa. Existem outros vídeos aqui no canal que explicam melhor a questão dos objetivos específicos e do objetivo principal. Os objetivos específicos são aquelas metas que devem ser cumpridas, os passos que você deve cumprir para chegar ao objetivo principal. Então, a primeira parte da análise dos seus dados é a resposta aos seus objetivos, o objetivo principal e os objetivos específicos. É sempre isso que você tem que ter em mente quando vai fazer a análise dos seus dados. Durante a análise também, você pode fazer testes de hipóteses, testar a sua hipótese, caso seja um estudo analítico. O que é uma hipótese? É uma afirmação que pode ser comprovada por meio de um teste estatístico. Então você vai comprovar a hipótese do seu estudo por meio de um teste estatístico e aceitá-la ou não. Próximo passo da análise dos dados é fazer as correlações possíveis, todas as correlações que você planeja entre as variáveis. E o terceiro ponto que é importante para publicar um artigo científico é a própria escrita do artigo, é a redação científica. Quando você vai escrever um artigo científico, normalmente você começa pelo método.
porque é isso que você tem em mãos, é o que você já fez, é o que você já colocou até no seu pré-projeto. Então, começar a escrita pelo método é uma boa prática. Depois que você escreveu o método, passe para os resultados. Descrevendo os resultados, você vai conseguir mostrar para o leitor tudo aquilo que você objetivou, quais são as relações entre as variáveis que você planejou. Quando você tem o seu método e os seus resultados já relativamente prontos, o próximo passo é a discussão. Então, fazer a discussão depois que você escreveu os resultados ajuda muito, porque cada parágrafo da discussão você vai correlacionando com os seus achados dos resultados e correlacionando com a literatura existente, com a literatura, com a revisão científica, com a revisão bibliográfica que você já leu. E por fim, a introdução do seu artigo. Quando você já tem todo ele montado, você já conhece o método, você sabe os resultados, já discutiu os resultados e comparou com a literatura, aí sim você pode escrever, fica mais fácil de escrever a introdução. E deixe o título e o resumo do seu artigo científico para o final. Existem outros vídeos que dão orientações sobre como escrever o título do artigo científico e mesmo o resumo, mas deixe essa parte para o final, porque você já vai ter uma ideia do todo do artigo. Portanto, são esses 3 pontos que eu queria ressaltar: fazer um bom projeto de pesquisa, entender a análise dos dados, seguindo os passos a partir do projeto de pesquisa que você escreveu, e a própria escrita do artigo. A redação científica é feita à medida que você vai fazendo a pesquisa. O primeiro passo é escrever um método e seguir aquela metodologia que você planejou, depois os resultados, a discussão e, por fim, montar o seu artigo. Este foi mais um vídeo da Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe suas dúvidas nos comentários que eu respondo.